Documento 179. A Última Ceia. Durante a tarde dessa quinta-feira, quando Filipe lembrou ao mestre sobre a aproximação da Páscoa e perguntou a respeito dos seus planos para essa celebração, Jesus tinha em mente a ceia de Páscoa, que se devia realizar na noite do dia seguinte, sexta-feira. O costume era começar as preparações para a celebração da Páscoa nunca depois do meio-dia do dia anterior. E, já que os judeus consideravam o dia como começando no entardecer, isso significava que a ceia do sábado de Páscoa seria celebrada na sexta-feira à noite, um pouco antes da meia-noite. Os apóstolos ficaram, portanto, inteiramente sem entender o anúncio do Mestre de que eles iriam celebrar a Páscoa um dia antes. E pensaram, ao menos alguns deles, que ele sabia que seria preso antes do momento da ceia da Páscoa, na noite de sexta-feira, e que por isso estava convidando-os para uma ceia especial nessa quinta-feira à noite. Outros pensaram que essa seria meramente uma ocasião especial que devia preceder a celebração corriqueira da Páscoa. Os apóstolos sabiam que Jesus havia celebrado outras Páscoas sem o Cordeiro. Eles sabiam que ele não participava pessoalmente de qualquer serviço de sacrifício do sistema judeu. Por várias vezes ele havia partilhado do Cordeiro Pascal como um convidado, mas sempre quando ele era o anfitrião, nenhum cordeiro era servido. Não teria sido uma grande surpresa para os apóstolos verem o cordeiro suprimido mesmo na noite de Páscoa, e posto que essa ceia estava sendo celebrada um dia antes, a ausência de um cordeiro passou despercebida. Após receber os cumprimentos de boas-vindas dados pelo pai e pela mãe de João Marcos, os apóstolos foram imediatamente para a sala de cima, enquanto Jesus permanecia embaixo para falar com a família Marcos. Combinou-se de antemão que o mestre iria celebrar essa ocasião apenas com os seus 12 apóstolos, e, portanto, nenhum serviçal foi chamado para servi-los. 1. O desejo de ter preferência. Quando os apóstolos foram conduzidos ao andar de cima por João Marcos, eles viram uma sala ampla e confortável, completamente mobiliada para a ceia. E observaram que o pão, o vinho, a água e as ervas estavam todos prontos em uma extremidade da mesa. A não ser pela extremidade na qual foram colocados o pão e o vinho, essa longa mesa estava cercada de 13 divãs para reclinar, exatamente como aconteceria em uma celebração da Páscoa na casa de uma família judaica de boa posição. Ao entrarem nessa sala do andar de cima, todos os 12 perceberam, perto da porta, os cântaros de água, as bacias e as toalhas para a lavação dos seus pés poeirentos. E, já que nenhum criado havia sido providenciado para prestar esse serviço, os apóstolos começaram a entreolhar-se logo que João Marcos os deixou, e cada qual passou a pensar com ele mesmo: quem lavará os nossos pés? E cada um do mesmo modo pensou que não seria ele próprio quem iria atuar como servo dos outros. Enquanto estavam ali com os seus corações agitados e debatendo em seus assentos, eles olharam o arranjo dos assentos junto à mesa e perceberam que o divã mais alto do anfitrião tinha um assento à direita e mais 11 dispostos em volta da mesa até o lado oposto a esse segundo assento de honra à direita do anfitrião. Eles esperavam que o mestre chegasse a qualquer momento, mas estavam em um dilema quanto a se assentar ou esperar a sua vinda e depender de que ele lhes designasse os lugares. Enquanto hesitavam, Judas avançou sobre o assento de honra, à esquerda do anfitrião, indicando que tinha a intenção de reclinar-se ali como convidado preferido. Esse ato de Judas provocou imediatamente uma disputa acirrada entre os outros apóstolos. Mal havia Judas apossado-se do assento de honra e João Zebedeu pretendeu o próximo assento de distinção, aquele à direita do anfitrião. Simão Pedro ficou tão furioso com essa pretensão de escolha de posições de Judas e de João que, sob o olhar enraivecido dos outros apóstolos, dando a volta na mesa, encaminhou-se para tomar o assento no divã mais baixo, no final da ordem de assentos e exatamente em frente ao assento escolhido por João Zebedeu.
Desde que os outros se tinham apoderado dos assentos altos, Pedro pensou em escolher o mais baixo, e ele o fez, não meramente em protesto contra o orgulho inconveniente dos seus irmãos, mas com a esperança de que Jesus, quando viesse e o visse no lugar de menos honra, o chamasse para um lugar de mais honra, desalojando assim um daqueles que haviam tido a presunção de dar a si próprio certa honra. Com as posições mais altas e as mais baixas assim ocupadas, o restante dos apóstolos escolheu lugares, alguns perto de Judas e alguns perto de Pedro, até que todos estavam nos seus lugares. Eles estavam sentados à mesa em forma de U, nesses divãs reclinados, na seguinte ordem: à direita do mestre, João; à esquerda, Judas, Simão Zelote, Mateus, Tiago Zebedeu, André, os gêmeos Alfeus, Filipe, Natanael, Tomé e Simão Pedro. Estavam juntos para celebrar ali, ao menos em espírito, uma instituição que antecedia mesmo a Moisés e que se referia aos tempos em que os seus pais eram escravos no Egito. Nessa ceia, que foi o último encontro com Jesus, apesar de um quadro tão solene, sob a liderança de Judas, os apóstolos foram levados uma vez mais a dar vazão à sua antiga predileção pelas honrarias, pela preferência e pela exaltação pessoal. Quando o mestre apareceu na porta, eles ainda empenhavam-se em lançar recriminações irritadas. E ali o mestre permaneceu por um momento, enquanto uma expressão de desapontamento lentamente surgia no seu rosto. Sem comentários, Jesus foi para o seu lugar e não perturbou a disposição dos assentos ocupados. Estavam agora prontos para começar a ceia, exceto que os seus pés ainda estavam por lavar e que o humor deles era qualquer coisa de nada agradável. Quando o mestre chegou, estavam ainda empenhados em fazer observações pouco elogiosas entre si, para não mencionar nada sobre os pensamentos de alguns que haviam tido controle emocional suficiente para abster-se de expressar publicamente os seus sentimentos. 2. Começando a ceia. Por alguns instantes, após o mestre haver ido para o seu lugar, nenhuma palavra foi dita. Jesus olhou para todos e aliviou a tensão com um sorriso para dizer: Eu desejei muito compartilhar esta Páscoa convosco. Uma vez mais gostaria de cear convosco antes do meu sofrimento, e, compreendendo que a minha hora chegou, eu organizei esta ceia convosco nesta noite, pois, no que concerne ao amanhã, estamos todos na mão do Pai, cuja vontade eu vim cumprir. Eu não comerei convosco novamente até que vos assenteis comigo no reino que o meu Pai me dará, quando eu tiver concluído o que ele enviou-me para fazer neste mundo. Após o vinho e a água haverem sido misturados, trouxeram o cálice a Jesus, que, ao recebê-lo da mão de Tadeu, segurou-o, enquanto oferecia agradecimentos. E quando acabou de fazer o agradecimento, ele disse: Tomai deste cálice e compartilhai-o entre vós, e quando beberdes dele, compreendereis que eu não beberei de novo convosco do fruto da vinha, pois esta é a nossa última ceia. Quando nos assentarmos novamente deste modo, será no reino que virá. Jesus começou assim a falar aos seus apóstolos porque sabia que a sua hora havia chegado. Compreendeu que aquele era o momento em que devia voltar ao Pai e que a sua obra na terra estava quase concluída. O Mestre sabia que havia revelado o amor do Pai na terra e proclamado a sua misericórdia à humanidade, e que havia completado aquilo que tinha vindo fazer no mundo, até mesmo receber todo o poder e autoridade no céu e na terra. Sabia também que Judas Iscariotes havia decidido finalmente que o entregaria, naquela noite, nas mãos dos seus inimigos. Jesus compreendia inteiramente que essa entrega traidora era o trabalho de Judas, mas que também agradava a Lúcifer, a Satã e a Caligástia, o príncipe das trevas. Jesus, todavia, não temia nenhum dos que buscavam sua derrota espiritual, como não temia aqueles que iriam encarregar-se da sua morte física. O Mestre não tinha senão uma ansiedade, e esta era quanto à segurança e salvação dos seus seguidores escolhidos. E assim, com o pleno conhecimento de que o Pai havia colocado todas as coisas sob a sua autoridade, o Mestre agora se preparava para colocar em prática a parábola do amor fraterno. 3.
lavando os pés dos apóstolos. Depois de beber o primeiro cálice da Páscoa, era do costume judeu que o anfitrião saísse da mesa e lavasse as próprias mãos. Mais tarde, durante a refeição e depois da segunda taça, todos os convidados também deviam levantar-se e lavar as próprias mãos. Já que os apóstolos sabiam que o seu mestre nunca observava esses ritos do cerimonial de lavar as mãos, ficaram curiosos para saber qual a intenção tinha quando, após haverem eles compartilhado desse primeiro cálice, ele se levantou da mesa e silenciosamente foi até perto da porta, onde tinham sido colocados os cântaros de água, as bacias e as toalhas. E aquela curiosidade chegou ao assombro quando viram o mestre retirar o seu manto externo, guarnecer-se com uma toalha e começar a jogar água em uma das bacias para o lava-pés. Imaginai o assombro desses 12 homens que se haviam há pouco recusado a lavar os pés um dos outros e que haviam entrado naquelas disputas inconvenientes das posições de honra à mesa, quando eles viram-no tomar a direção da extremidade não ocupada da mesa, indo para o assento mais baixo da festa, onde Simão Pedro estava reclinado e, ajoelhando-se na atitude de um servo, preparar-se para lavar os pés de Simão. Quando o mestre ajoelhou-se, todos os 12 se levantaram ao mesmo tempo como se fossem um só. Até mesmo o traidor Judas esqueceu-se da sua infâmia por um momento, enquanto levantava-se com seus companheiros apóstolos nessa expressão de surpresa, de respeito e de total assombro. Lá se encontrava Simão Pedro olhando para baixo, vendo o rosto voltado para cima do seu mestre. Jesus não disse nada, não era necessário que ele dissesse. A sua atitude revelava plenamente que estava disposto a lavar os pés de Simão Pedro. Não obstante a sua fragilidade da carne, Pedro amava o mestre. Esse pescador galileu foi o primeiro ser humano a crer de todo o coração na divindade de Jesus e a fazer uma confissão pública dessa crença. E Pedro nunca havia duvidado realmente da natureza divina do Mestre. E, posto que Pedro reverenciava e honrava Jesus no seu coração, não era estranho que a sua alma se ressentisse com o pensamento de Jesus ajoelhado lá diante dele, na humilde atitude de um servo, e propondo-se a lavar os seus pés como faria um escravo. Logo que Pedro acalmou-se o suficiente para dirigir-se ao mestre, ele expressou os sentimentos que passavam pelo coração de todos os seus companheiros apóstolos. Após alguns momentos nesse grande embaraço, Pedro perguntou: Mestre, realmente pretendes lavar os meus pés? E então, olhando no rosto de Pedro, Jesus respondeu: Tu podes não compreender plenamente o que eu estou na iminência de fazer, mas no futuro tu saberás o significado de todas essas coisas. Então Simão Pedro, suspirando profundamente, disse: Mestre, nunca lavarás os meus pés. E cada um dos apóstolos acenou com a sua aprovação a firme declaração de Pedro, recusando-se a permitir que Jesus se humilhasse assim diante deles. O apelo dramático dessa cena inusitada, a princípio, tocou até o coração de Judas Iscariotes. Mas, quando seu intelecto vaidoso fez um julgamento do espetáculo, ele concluiu que esse gesto de humildade era apenas mais um episódio para provar conclusivamente que Jesus nunca se qualificaria para ser o libertador de Israel e que ele não havia cometido nenhum erro com a decisão de desertar a causa do Mestre. Enquanto estupefatos todos continham a respiração, Jesus disse: Pedro, eu declaro que, se eu não lavar os teus pés, tu não terás nenhuma participação comigo na obra que eu estou na iminência de realizar. Quando Pedro ouviu essa declaração, combinada ao fato de que Jesus continuava ajoelhado lá aos seus pés, ele tomou uma dessas decisões de aquiescência cega, de submissão ao desejo de alguém a quem ele respeitava e amava. E como começou a surgir em Simão Pedro a compreensão de que, ligada a essa ação proposta de serviço, estava alguma significação que determinava a ligação futura com a obra do Mestre, ele não apenas reconciliou-se com o pensamento de permitir a Jesus lavar os seus pés, como, à sua maneira característica e impetuosa, ele disse: Então, Mestre, lava não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Ao começar a lavar os pés de Pedro, o mestre disse:
Aquele que já está limpo necessita apenas que tenha os seus pés lavados. Vós que sentais comigo nesta noite estáis limpos, não todos, contudo. Mas o pó dos vossos pés deveria ter sido lavado antes de vos sentardes para a refeição comigo. E, além disso, eu gostaria de prestar esse serviço a vós, tal como uma parábola para ilustrar o significado de um novo mandamento que eu em breve dar-vos-ei. De um modo semelhante, o mestre contornou a mesa em silêncio, lavando os pés dos seus 12 apóstolos, não fazendo exceção nem de Judas. Quando terminou de lavar os pés dos 12, Jesus recolocou a sua túnica, voltou ao seu lugar de anfitrião e, depois de olhar para os seus desnorteados apóstolos, disse: Realmente podeis compreender o que eu fiz para vós? Vós me chamais de mestre e estáis certos, pois eu o sou. Se então o mestre lavou os vossos pés, por que não estáveis dispostos a lavar os pés uns dos outros? Que lição deveríeis aprender dessa parábola na qual o mestre, com tão boa disposição, faz o serviço que os seus irmãos não queriam fazer uns para os outros? Em verdade eu vos digo: um servo não é maior do que o seu senhor, nem aquele que é enviado é maior do que aquele que o envia. Vós vistes o caminho do serviço pela minha vida entre vós, e abençoados sois vós que tereis a coragem graciosa de servir. Mas por que sois tão lentos para aprender que o segredo da grandeza no reino espiritual não é como os métodos do poder no mundo material? Nesta noite, quando eu entrei nesta sala, não vos contentando em recusar por orgulho a lavar-vos os pés um dos outros, também caístes na disputa de quem deveria ter os lugares de honra à minha mesa. Tais honras são buscadas pelos fariseus e pelos filhos deste mundo, e não devia ser assim, todavia, entre os embaixadores do reino celeste. Não sabeis que não pode haver lugares preferenciais à minha mesa? Acaso não compreendeis que eu amo a cada um de vós como amo todos os outros? Não sabeis que o lugar mais perto de mim, como os homens encaram essas honras, pode não significar nada no que diz respeito à vossa posição no reino do céu? Sabeis que os reis dos gentios têm a soberania sobre os seus súditos, enquanto aqueles que exercem essa autoridade algumas vezes são chamados de benfeitores. Mas não será assim no reino do céu. Aquele que quer ser grande entre vós, que se torne como que o mais jovem, enquanto aquele que quer ser o dirigente, que se transforme em alguém que serve. Quem é o maior, aquele que se senta para comer ou aquele que serve? Não é comumente considerado maior aquele que se senta para comer? Mas vós ireis observar que eu fico entre vós como aquele que serve. Se quiserdes tornar-vos os meus companheiros de serviço, fazendo a vontade do Pai no reino que está por vir, sentar-vos-eis comigo no poder, fazendo também a vontade do Pai na glória futura. Quando Jesus terminou de falar, os gêmeos Alfeus trouxeram o pão e o vinho com as ervas amargas e a pasta de frutas secas como próximo prato da última ceia. 4. Últimas palavras ao traidor. Por alguns minutos os apóstolos comeram em silêncio, mas sob a influência do comportamento jovial do mestre, logo foram levados a conversar e a refeição passou a transcorrer como se nada de fora do comum houvesse acontecido que interferisse no bom humor e na harmonia social dessa ocasião extraordinária. Depois de algum tempo, mais ou menos na metade da segunda parte da refeição, Jesus, olhando-os a todos, disse: Eu declarei a vós o quanto desejava realizar esta ceia convosco, e sabendo como as forças do mal e das trevas conspiram para a morte do Filho do Homem, eu determinei compartilhar esta ceia convosco nesta sala secreta, e um dia antes da Páscoa, pois eu não mais estarei convosco amanhã a esta hora. Eu já vos disse repetidamente que devo retornar ao Pai. Agora a minha hora chegou. E não se faria necessário que um de vós me traísse entregando-me nas mãos dos meus inimigos.
Quando os 12 ouviram isso, tendo sido tirado deles muito da sua segurança e autoconfiança com a parábola do lava-pés e com o discurso subsequente do mestre, eles começaram a olhar uns para os outros, enquanto em tom desconcertado perguntavam hesitantes: Serei eu? E então, quando eles todos se haviam perguntado isso, Jesus disse: Já que é preciso que eu vá para o Pai, não havia necessidade de que um de vós se tornasse um traidor para que a vontade do Pai fosse cumprida. Isso é devido à maturação do fruto do mal, escondido no coração daquele que não conseguiu amar a verdade com toda a sua alma. Quão enganador é o orgulho intelectual que precede a queda espiritual! Um amigo meu de muitos anos que ainda agora compartilha comigo do meu pão está prestes a trair-me, este mesmo que agora coloca sua mão junto comigo no prato. E quando Jesus acabou de dizer isso, eles começaram novamente a perguntar: Serei eu? E Judas, assentado à esquerda do mestre, de novo perguntou: Serei eu? Jesus, segurando o pão no prato das ervas, passou-o a Judas, dizendo: Tu o disseste. Os outros, entretanto, não ouviram Jesus falar a Judas. João, que estava reclinado no divã à mão direita de Jesus, inclinou-se para perguntar ao mestre: Quem é? Deveríamos saber quem é que se mostrou infiel à confiança nele depositada. Jesus respondeu: Eu já vos disse, o mesmo a quem eu dei o pão empastado. Era tão natural, entretanto, o anfitrião assim passar um pedaço de pão àquele que se assentava próximo a ele à esquerda, que nenhum deles notou isso, ainda que o mestre tivesse dito tão claramente. Mas Judas estava dolorosamente consciente do significado das palavras do mestre ligadas ao seu ato, tornando-se temeroso de que os seus irmãos estivessem agora também cientes de que era ele o traidor. Pedro encontrava-se bastante agitado com aquilo que havia sido dito, e inclinando-se para a frente sobre a mesa, dirigiu-se a João. Pergunte-lhe quem é, ou, se ele tiver dito a ti, diz-me quem é o traidor. Jesus colocou um fim àqueles sussurros, dizendo: Entristeço-me de que esse mal tenha acontecido e até este momento eu esperei que o poder da verdade pudesse triunfar sobre o engano causado pelo mal. Mas essas vitórias não são ganhas sem a fé do amor sincero à verdade. Eu gostaria de não ter de dizer essas coisas nesta que é a nossa última ceia, mas desejei prevenir-vos sobre esses sofrimentos e, desse modo, preparar-vos para o que nos espera. Eu vos disse isso porque desejo que vos lembreis, depois que eu me for, de que eu sabia sobre todas essas conspirações maldosas e que vos preveni sobre a traição feita contra mim. E tudo isso eu faço apenas para que sejais fortalecidos contra as tentações e provações que estão pela frente. Depois de falar assim, Jesus, inclinando-se para o lado de Judas, disse: O que decidiste fazer, faze-o rapidamente. E quando Judas ouviu essas palavras, ele levantou-se da mesa e apressadamente deixou a sala, saindo pela noite a fim de executar o que havia decidido cumprir. Quando os outros apóstolos viram Judas apressar-se e sair depois que Jesus falou com ele, pensaram que ele havia saído à procura de algo complementar para a ceia ou para cuidar de alguma mensagem para o mestre, pois supunham que ele ainda estivesse com a bolsa. Jesus sabia agora que nada poderia ser feito para impedir que Judas se tornasse um traidor. Ele começara com 12, agora estava com 11. Escolhera 6 dentre esses apóstolos, e ainda que Judas estivesse entre aqueles indicados pelos próprios apóstolos escolhidos inicialmente, mesmo assim o mestre aceitara-o e havia, até esta mesma hora, feito tudo o que era possível para santificá-lo e salvá-lo, do mesmo modo que havia trabalhado para a paz e a salvação dos outros. Essa ceia, com seus episódios de ternura e com seus toques de brandura, foi o último apelo de Jesus ao desertor Judas. Mas esse apelo resultou em vão. Uma vez que o amor esteja realmente morto, a advertência, mesmo quando ministrada da maneira mais cuidadosa e transmitida com o espírito mais bondoso, via de regra, apenas intensifica o ódio e acende a determinação maldosa de efetuar integralmente os próprios projetos egoístas. 5.
instituindo a ceia da lembrança. Quando lhe trouxeram o terceiro cálice de vinho, o cálice da bênção, Jesus levantou-se do divã e, tomando o cálice nas suas mãos, abençoou-o, dizendo: Tomai deste cálice todos vós, e bebei dele. Este será o cálice da lembrança de mim. Este é o cálice da bênção de uma nova dispensação de graça e verdade. E será para vós o emblema do outorgamento e da ministração do Divino Espírito da Verdade. E eu não beberei novamente deste cálice convosco até que, em uma nova forma, possa beber convosco no reino eterno do Pai. Os apóstolos todos sentiram que alguma coisa de fora do ordinário estava acontecendo, enquanto bebiam desse cálice da bênção em reverência profunda e em perfeito silêncio. A velha Páscoa comemorava a emergência dos seus pais de um estado de escravidão racial para a liberdade individual. Agora, o Mestre estava instituindo uma nova ceia de lembrança como um símbolo da nova dispensação, na qual o indivíduo escravizado emerge do aprisionamento ao cerimonialismo e ao egoísmo, para a alegria espiritual da fraternidade e da irmandade dos filhos libertados do Deus vivo. Quando terminaram de beber dessa nova taça da lembrança, o mestre tomou do pão e, após dar as graças, partiu-o em pedaços e, mandando que o passassem adiante, disse: Tomai este pão da lembrança e comei-o. Eu vos disse que sou o pão da vida. E este pão da vida é a vida unida do Pai e do Filho em uma só dádiva. A palavra do Pai, como revelada no Filho, é de fato o pão da vida. Depois de haverem comido do pão da lembrança, o símbolo da palavra viva da verdade encarnada à semelhança da carne mortal, todos se sentaram. Ao organizar esta ceia de lembrança, o mestre, como era sempre do seu hábito, recorreu a parábolas e a símbolos. Ele empregou símbolos porque queria ensinar algumas grandes verdades espirituais de uma tal maneira que tornasse difícil para os sucessores apegarem-se a interpretações precisas e significados definidos para suas palavras. Desse modo, ele buscou impedir gerações sucessivas de cristalizarem o seu ensinamento e de ligarem os seus significados espirituais às correntes mortas da tradição pelo dogma. Ao estabelecer a única cerimônia ou sacramento ligado à missão de toda a sua vida, Jesus tomou um grande cuidado em sugerir os seus significados mais do que em comprometer-se com definições precisas. Ele não queria destruir o conceito individual de comunhão divina estabelecendo uma forma precisa, nem desejava limitar a imaginação espiritual do crente paralisando-a formalmente. Ele buscava mais deixar livre a alma do homem renascido nas asas jubilosas de uma liberdade espiritual nova e viva. Não obstante o esforço do Mestre de estabelecer assim esse novo sacramento da lembrança, aqueles que o seguiram no século seguinte se encarregaram de opor-se a que o seu desejo expresso fosse efetivamente satisfeito, naquilo em que o simbolismo espiritual simples daquela noite na carne teria sido reduzido a interpretações precisas e submetido à precisão quase matemática de uma fórmula estabelecida. De todos os ensinamentos de Jesus, nenhum se tornou mais padronizado pela tradição. Essa ceia da lembrança, quando compartilhada por aqueles que são crentes dos filhos e conhecedores de Deus, não precisa ter quaisquer das interpretações malfeitas e pueris dos homens ligadas ao seu simbolismo, a respeito do significado da divina presença, pois em todas essas ocasiões o Mestre está presente realmente. A ceia da lembrança é um encontro simbólico do crente com Micael. Quando vós vos tornais assim conscientes do Espírito, o Filho está realmente presente e o seu Espírito confraterniza-se com o fragmento residente do seu Pai. Após haverem entrado em meditação por alguns momentos, Jesus continuou falando. Quando fizerdes essas coisas, relembrai-vos da vida que eu vivi na terra entre vós e rejubilai, pois eu devo continuar a viver na terra convosco, servindo por vosso intermédio. Como indivíduos, não tenhais entre vós disputa sobre quem será o maior. Sede como irmãos.
E quando o reino crescer e abranger grandes grupos de crentes, do mesmo modo deveríeis abster-vos de disputas pela grandeza e de buscar a preferência entre tais grupos. E essa ocasião grandiosa teve lugar na sala do andar superior da casa de um amigo. Nem a ceia nem a casa apresentavam qualquer forma sagrada de consagração cerimonial. A ceia da lembrança foi organizada sem a sanção eclesiástica. Depois que Jesus estabeleceu assim a ceia da lembrança, ele disse aos apóstolos: E sempre que fizerdes isso, fazei em lembrança de mim. E quando vos lembrardes de mim, primeiro olhai para a minha vida na carne, lembrai-vos de que eu estive certa vez entre vós, e então, pela fé, podeis saber que todos vós ireis algum dia cear comigo no reino eterno do Pai. Esta é a nova Páscoa, que eu deixo convosco, a da memória à minha vida de auto-outorga, a palavra da verdade eterna, e do meu amor por vós, da efusão do meu Espírito da verdade sobre toda a carne. E concluíram essa celebração da velha Páscoa que, sem derramamento do sangue de sacrifício, estabelecia a inauguração da nova ceia da lembrança, cantando todos juntos o Salmo 118.